Boa tarde, igreja, tudo bem? Ana Maria, pastora de jovens. Feliz Dia das Mães para você que está nos assistindo nesse domingo tão especial. E eu tenho certeza que nessa tarde o Espírito Santo tem uma palavra para você. Então, antes da gente começar, eu queria que você fechasse seus olhos aí no seu lugar e clamasse com a gente para que o Espírito Santo possa abrir o seu coração e falar com você. Em nome de Jesus, Pai, eu oro por cada um que está ouvindo essa palavra agora, nessa tarde, Senhor. Pai, abra os ouvidos, abra o entendimento, Senhor. Que você me usa, Senhor, para a Tua glória, Senhor. Tudo aquilo que você tem derramado na minha vida, Senhor. Para entender mais de quem Tu és, Senhor. Que possamos passar, que hoje, nessa tarde, Senhor, as pessoas consigam entender. E que possa ser passada a mensagem dos céus por meio desta palavra. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia. Amém. Igreja, o que o Senhor tem me ministrado muito é sobre o centro da vontade de Deus. Amém? Deixa eu só puxar aqui. Sim. Uma coisa que eu tenho falado muito com o Espírito Santo antes da gente ir para a palavra é que o Senhor tem me ministrado sobre o centro da vontade de Deus. E tem me ministrado que muitos de nós, filhos de Deus, não caminhamos no centro da vontade, mas há uma circunferência da vontade de Deus e onde nós estamos debaixo dela. Mas o Senhor deixa coisas acontecer na nossa vida para nos empurrar para o centro da vontade dEle, porque é o centro da vontade dEle que é perfeito. Então, quando o Senhor me ministrava isso, que Ele permite que coisas aconteçam na nossa vida para que a gente possa estar no centro da vontade dEle, Ele me trouxe essa história. E a gente tem falado bastante sobre o povo de Israel. E o povo de Israel, quando eles atravessaram o Mar Vermelho, eles passaram por muitas dificuldades. E buscando o Senhor, eu encontrei essa história, a história de Balaão. Que Balaão, ele era um moabita. Ele vivia nos campos de Moabe e ele era um profeta. E os moabitas, quando eles viram estacionados, porque eles estavam parados, todas as tribos de Israel que queriam atravessar, o rei de Moabe ficou com medo, porque eram muitos. Diz na Bíblia que eram mais de 600.000 homens reunidos de todas as tribos. E eles procuraram a Balaão, que era um homem, alguns diziam que era adivinha, outros chamavam de profeta, mas que ele podia amaldiçoar aquele povo. E foi tão engraçado porque o povo queria apenas passar. Mas eles, o rei, com medo do tamanho do povo de Israel, foi pedido para Balaão, que é um personagem do livro de Números, que você pode ler mais a fundo a história dele no capítulo 22 ao 24. É muito interessante a história. É o quarto livro do Velho Testamento, ou o quarto livro da Torá. E foi um profeta que foi dada a instrução a ele, que em Balaque, que deu a instrução para ele, para amaldiçoar o povo de Israel. Só que é muito forte, porque ele fala com o Senhor, e o Senhor fala que aquele é o povo dele, e que não podia amaldiçoar. Isso é tudo muito lindo, e só aqui a gente poderia terminar a palavra e falar, quem é o povo de Deus? É abençoado, não importa os reis que se levantarem na sua vida e querem te amaldiçoar, eles não podem, porque você faz parte do povo de Deus. Isso é uma palavra e ela é viva e eficaz, mas o Senhor quer ir mais além do que isso nessa tarde. E o que o Senhor me ministrou é que eles foram e várias vezes ficaram enviaram pessoas importantes. Depois o próprio rei foi se encontrar com Balaão para pedir que amaldiçoasse. E em todas as vezes ele ia e falava que não podia e apenas abençoava aquele povo. E o Senhor começou a me ministrar que há uma diferença entre ser abençoado e caminhar no centro da vontade de Deus. Porque o povo de Israel vinha de uma história de murmuração e temor do Senhor. Murmuração contra o Senhor, depois temor do Senhor. E vivia nisso. Nunca estava satisfeito, mas mesmo assim era um povo abençoado. Você consegue entender isso? Às vezes a bênção não é por causa que você é uma pessoa boa, mas porque alguém te representa nos céus. Você entende isso? Moisés
era o homem que representava toda a nação de hebreus. E por causa do relacionamento que ele tinha com o Senhor, todo um povo era abençoado. Mesmo que eles não eram pessoas de caráter. Mesmo que dentro daquele povo haviam pessoas que blasfemavam contra Deus. Mesmo assim, Deus não permitia que eles fossem tocados porque alguém orou. Porque alguém se ajoelhou diante de Deus e falou: esse é seu povo. Então, eu quero que você entenda isso nessa tarde. Eu quero estabelecer duas coisas aqui. Ser abençoado é uma coisa, mas viver no centro da vontade de Deus é outra. E tudo que Deus queria era um povo que escolhesse viver no centro da vontade dele. Mas aquele povo vivia debaixo da reclamação e queria mais de Deus, e ia reclamar com Moisés para que Deus desse mais e nunca estavam satisfeitos. E a diferença, isso que me fez ver que, uau, você hoje, a gente pode lançar agora para você sobre sua vida e declarar que você é um homem e uma mulher abençoado, e assim será, porque tudo que a gente liga na terra será ligado no céu. Você crê que você é bendito? Toma posse aí na sua casa. Mas, ei, há alguma coisa a mais que o Senhor precisa de você. Porque um terceiro, uma outra pessoa pode te abençoar, e essa bênção pode ser de geração em geração, e toda a sua... já existe uma bênção sobre a sua família. Só que caminhar no centro da vontade de Deus, ela é uma decisão. E era uma decisão que o povo de Israel não escolhia. Era difícil. Era muito difícil lidar com aquele povo. E aí a gente olha no Novo Testamento, quando Jesus sobe aos céus, houveram pessoas e muitos discípulos que escolheram viver no centro da vontade de Deus. E eu quero te dizer alguma coisa: ser abençoado é muito bom, mas viver no centro da vontade de Deus é muito melhor, porque ela é perfeita, ela é boa e ela é agradável. Então, por que viver apenas com a bênção se você pode fazer a decisão todos os dias de viver bem no centro da vontade de Deus? Essa semana eu estava conversando com uma amiga que ela está passando por dificuldades no casamento dela. E ela falou assim: Ana, eu preciso falar isso pro meu esposo. Uma coisa que aconteceu há muitos anos antes da gente se casar, mas isso é um peso para mim. É um peso que eu carrego. Mas eu sei que se eu contar pro meu noivo, meu casamento está em jogo. E o que eu faço? Está em jogo. Eu vou perder tudo, ela disse. E aí o Espírito Santo me ministrou, porque o que eu vou dizer para uma pessoa assim, aflita, com medo? E eu falei: olha, Espírito Santo, o que eu falo para essa moça? E o Espírito Santo falou: ela é minha filha. Primeira coisa que ela precisava ser lembrada era da identidade dela. Ela é minha filha. Segunda coisa, você precisa dizer para ela que tudo isso, essa situação está vindo à tona. Essa situação está vindo à tona na vida dela porque Deus queria tirar ela da circunferência. Entenda, vamos lá. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Eu queria alguma coisa redonda. Talvez aquilo lá, se puder passar para mim. Ok. Obrigada. Muito obrigada, Gabi. Deus abençoe a Gabi. Amém. Amém. Então, voltando para minha história, para que seja visual, porque essa foi a visão que o Senhor me deu. O que o Senhor me deu foi o seguinte: ela é minha filha, lembra ela da minha identidade. Segunda coisa, eu tô permitindo essa situação que aconteceu antes do casamento dela vir à tona, porque eu quero que ela pare de andar na circunferência da minha vontade e se plante no centro da minha vontade. E foi uma visão muito clara para mim. Eu falei: uou! E eu falei isso para ela, eu falei: o seu casamento não tá em jogo. O que Deus tem para você, o seu casamento não tá em jogo. O que o Senhor tem para você, Ele tá fazendo porque Ele te ama. E estar no centro da vontade de Deus é bom, é perfeito, é agradável. Então eu declaro em nome de Jesus que essa situação vai se resolver. Amém.
Porque Deus está permitindo essas externalidades para que Ele possa te empurrar para o centro da vontade dEle. Faz sentido, igreja? Amém. Então, ser abençoado, como o povo de Israel era, que nenhum profeta podia amaldiçoar eles, porque a bênção estava sobre eles, é muito lindo, é muito bom, mas sabe o que é melhor ainda? O que é mais perfeito? É estar na vontade de Deus, porque a palavra diz que a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. Só que isso é uma decisão, é uma renúncia. E é tão forte, igreja, que o Espírito Santo, enquanto a gente estava ministrando aqui, louvando, o Espírito Santo me mostrou algo que, como o povo de Israel constantemente acabava reclamando, resmungando, murmurando, o que eles tinham que fazer para ficarem de novo em concordância, em aliança com Deus? Eles tinham que entregar ofertas, eles tinham que entregar sacrifícios, para que eles pudessem estar em aliança com Deus. E o que acontece é que constantemente um povo que já era abençoado, porque era uma nação que vinha depois de Abraão, mas um povo que já tinha bênção sobre eles, mesmo assim constantemente não estavam no centro da vontade de Deus. E é isso que a gente precisa entender, porque muitas vezes a gente fala, seja abençoado em nome de Jesus, seja abençoado em nome de Jesus. Ei, mas o Senhor tem muito mais para você no centro da vontade dele. Muito mais tem para você estar no centro da vontade. E então o povo de Israel constantemente buscava estar em aliança com sacrifícios. Mas agora você não precisa mais se sacrificar, porque o próprio Verbo se fez carne, o próprio Deus se fez carne e se entregou por mim e por você. O maior sacrifício, o maior preço foi pago para que não só nós saibamos que somos abençoados, mas que a gente possa escolher estar no centro da vontade de Deus, sem precisar pagar um preço, porque o preço já foi pago. Então veja que é muito simples. Afinal de contas, a gente simplesmente precisa decidir estar na vontade de Deus. Voltando para a história dessa minha colega, muito chateada, ela falou assim: amém, é verdade. Meu casamento não está em jogo, como você disse, porque eu sou filha, porque eu sou abençoada, e eu escolho estar no centro da vontade de Deus. Então, se realmente, Ana, se Deus está permitindo que essa situação venha à tona depois de tantos anos, é porque realmente Deus quer que eu escolha estar no centro da vontade dele. E é isso que eu quero orar por você hoje. Não se conforme em apenas ser abençoado. Não se conforme em ter a bênção, uma bênção geracional. Tem muito mais por parte de Deus para a sua vida. Não se conforme com isso. E para terminar, Jesus, ele nos ensina a oração do monte que diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Então, enquanto cantávamos aqui, o Espírito Santo só estava me ministrando como é importante pedir para estar vivendo na vontade de Deus, porque há um alinhamento de céus e terra quando eu escolho caminhar na vontade de Deus. E tudo que Deus tem reservado para mim pode se cumprir, porque eu decidi viver no centro da vontade dele. E Salmo 143 diz: ensina-me a fazer a tua vontade, Senhor, pois tu és o meu Deus, que o teu bondoso Espírito me conduza por um terreno plano. Se você pede para o Senhor te mostrar a vontade dele, te ensinar a fazer a vontade dele, ele vai te conduzir para um caminho plano. Ele te conduz pelo melhor caminho, porque ele é o seu Deus e ele é um Deus bondoso, diz a palavra. E para terminar, eu queria poder orar por você, porque o Senhor está chacoalhando uma geração que está satisfeita com bênção. Bênção, Pai, bênção, a bênção. Não, o Senhor tem muito mais para você. Porque se eu me conformo somente com a bênção geracional ou com uma bênção que foi posta sobre minha cabeça, eu posso entrar em murmuração.
Eu não vou me contentar com o que Deus tem para mim. Mas quando eu vivo a vontade de Deus, eu sou grato. E eu sei o meu valor, eu sei minha identidade. E eu sei que as coisas que acontecem ao meu redor simplesmente estão me puxando. É a atração que eu preciso para ficar no centro da vontade de Deus. Que o Senhor te abençoe nesta tarde. Multiplique tudo aquilo que Ele tem para você. Feche seus olhos aí no seu lugar. Eu quero orar por você. Pai, assim como esse versículo diz, ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és meu Deus. E que o teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano. Eu quero orar em nome de Jesus pelas pessoas que estão nos assistindo. Ensina-nos, Jesus, a fazer a tua santa vontade. Para que possamos cumprir a oração que você fez. Para que possamos fazer valer a pena o sacrifício pago na cruz. Para que possamos viver o melhor de Deus. O melhor dessa terra. Sabemos que quando fazemos a tua vontade, os céus e a terra se alinham. Não há nada melhor, Senhor, do que estar alinhado em aliança com os céus. Sabemos que a nossa identidade está em Ti. Por isso peço, Senhor, chacoalhe aqueles que dormem, para que eles possam realmente serem obedientes e fazerem o que for necessário para estar no centro da Tua vontade. Em nome de Jesus. Seja abençoado em todos os seus caminhos. Deus te abençoe. Para encerrar nossa reunião de hoje, eu queria orar por aquelas guerreiras, as rainhas, as sacerdotisas de nossos lares. Aquelas como Ana, como Maria, como tantas outras mulheres, Débora, Ruth, que foram as que marcaram o destino de Israel. Todas elas mereceram ser parte da história de Israel. Assim como as mães de hoje são a história no reino do céu. Queremos abençoar a vida delas e queremos encerrar esta reunião com uma oração por elas. Pai querido, Pai amado, Senhor, eu te agradeço pela vida daquelas mães, Senhor, que dão tudo por amor a seus filhos, Senhor. Que não se guardam todo, não se guardam nada, Senhor. Que elas fazem possível a vida. Que são elas as portadoras da luz e da vida neste mundo, Senhor. Abençoa este dia, que elas possam estar em companhia de seus seres amados e queridos. E sobretudo, Senhor, que eles possam sentir Teu amor no coração e no espírito, Senhor. Declaramos, Senhor, que as nossas mães são sagradas. Que as nossas mães são a pedra fundamental do crescimento da igreja, Pai. Abençoa a cada uma delas, as que pertencem a esta igreja e a todas aquelas filhas de Deus que fazem parte do reino. Em nome de Yeshua. Amém. 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 Feliz Dia das Mães. Amamos vocês. Amém.